Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo, professor Osem, para mais um vídeo sensacional no nosso canal. Exatamente, esse canal que é feito com amor e carinho para vocês, canal Professor Osem, o maior canal de ensino de língua portuguesa do mundo. Graças a vocês, pessoas. Então aproveita, já faz uma coisa bem legal, já se inscreve no canal para gente ficar cada vez maior nesse mundão velho de guerra aí, beleza? E hoje, dando sequência aos nossos videozões aí, que é o quê? Simplificando a gramática. Hora de falar de classe de palavras. Bora lá? Muito bem, pessoas, quando a gente fala de classe de palavras, a primeira coisa que você precisa lembrar é que classificar palavras nada mais é do que organizar, dar nome a elas de acordo com a função que elas têm no texto, de acordo com a função que elas têm na nossa língua. É isso que é classificar as palavras. Nossa, professor, não tinha me ligado nisso. Por exemplo, quando eu falo assim, inscreva-se no canal, isso é um verbo, é uma ação. Então, inscreva-se no canal. Quando eu falo, já segue a gente em todas as redes sociais, também, verbo seguir. Então, o que acontece? Cada palavra da nossa língua, ela tem uma forma, um jeito de se apresentar. E de acordo com aquela função que ela tem na nossa língua, ela vai ser classificada. Então, quando eu falo em classe de palavras, nada mais é do que classificar as palavras da nossa língua de acordo com as suas funções. Bem de boa, bem suscrimus, bem leve como a neve de boa na lagoa. Bom, primeira coisa, precisa lembrar de uma coisa bem importante. Nós temos 10 classes de palavras, beleza? São 10 classes de palavras. Dessas 10, algumas eu vou chamar de variáveis. Como assim variáveis? Variáveis são aquelas palavras que podem ter singular e plural, certo? Podem ter gênero masculino e feminino, ou ainda pode ter modo, indicativo, subjuntivo, certo? E também pode ter número, primeira, segunda, terceira, número, desculpa. Pode ter pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, beleza? Então o que acontece? Palavras variáveis são aquelas que variam de acordo com gênero, número, modo, pessoa e tempo, beleza? E as invariáveis, que são aquelas que não têm singular e plural, que não têm gênero, então aquelas que não têm variação, beleza? Algumas classes são variáveis e outras não são. Então vamos separar primeiro. Eu vou trazer as 10 classes para vocês e depois eu separo elas, aquelas são variáveis e as invariáveis, beleza? Assim fica fácil para você entender melhor aqui como funciona. Então, primeira coisa, quais são as 10 classes de palavras? Vamos contar junto aqui comigo? Primeiro as básicas e as mais importantes, verbo e substantivo, beleza? São as mais importantes da nossa língua, verbo e substantivo. Depois eu tenho o quê? Adjetivo, eu tenho o artigo, eu tenho o pronome, já foram 5, beleza? Aí eu tenho o numeral, eu tenho a preposição, eu tenho a conjunção, eu tenho o advérbio e eu tenho a interjeição. São as 10 classes de palavras. A edição vai colocar para vocês aí olharem as 10 classes de palavras bem de boa aí, porque essas são as classes de palavras, ou seja, toda palavra da língua portuguesa vai ser classificada como pelo menos uma dessas classificações. Ah, professor, mas eu já vi professor dizendo por aí que tem palavra que de acordo com a aplicação na frase pode mudar a classe. Calma. Uma coisa é o contexto, outra coisa é a classificação dela diretamente. Mas é verdade, tudo bem? Pode acontecer isso. Mas vamos falar primeiro da classificação aí estática, sem entrar nos contextos dos usos da palavra, beleza? Até aqui tranquilo? 10 classes. Dessas 10 classes, quais são as classes que são variáveis, aquelas que podem ter variação? Ou seja, pode variar em gênero, em número, quando eu falo gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Pode variar em modo, indicativo, subjuntivo, certo? Pode variar em tempo, presente, passado, futuro, e pode variar em pessoa também, beleza? Agora, vamos lá, vamos entender primeiro aqui essa variação das classes variáveis. Quais são as classes que são variáveis? Ou seja, tem essa possibilidade de ter masculino e feminino pelo menos, ou singular e plural pelo menos. Primeira delas, substantivo. Substantivo é variável, beleza? Por quê? Porque ele pode ter gênero e pode ter singular e plural. Substantivo. Qual outra que é variável? Adjetivo. E aí, ó, eu vou colocar na sequência todas aquelas classes que se referem ao substantivo, porque eu sei que o substantivo é uma das principais classes, beleza? Então o adjetivo se refere ao substantivo, então ele é variável. O artigo também é variável, porque ele se refere ao substantivo também, ó. Então tá aqui, ó, substantivo, adjetivo, artigo. Qual outro? Pronome. Pronome também é variável, beleza? Pode ter singular e plural, pode variar também de gênero, beleza? Até em pessoa também pode variar. Tá aqui pronome, variável. Qual outra que é variável dentro dessa aqui? O numeral. Numeral também é variável, beleza? Todas essas 4 que eu coloquei aqui, ó, adjetivo, artigo, pronome e numeral, se referem a substantivo. Então, se o substantivo é variável, essas 4 também são variáveis. Beleza? Então temos 5 que são variáveis. E uma outra que é variável? Verbo. Beleza? Então são 6 classes de palavras variáveis.
Beleza? Ah, mas o verbo pode ter feminino e masculino? O verbo pode ter singular e plural, pode ter modo, pode ter tempo, pode ter pessoa. Então varia sim, senhor. Beleza? Sim, senhor e sim, senhora. Certo? Varia com toda certeza. Beleza? 6 classes variáveis. E as invariáveis, que são aquelas que não têm singular e plural, que não têm masculino e feminino, aí ficam as outras. As 4 que sobraram. Se são 10, só sobraram 4. Quais são as outras? Conjunção, preposição. Qual mais? Advérbio, beleza? E interjeição. 4 classes invariáveis que a edição colocou para vocês aí na tela também, beleza? Então, eu tenho conjunção, preposição, advérbio e interjeição. 4 classes que não variam, nem de singular e plural, e nem também de número, ou seja, de singular e plural, que é número, nem de gênero, masculino e feminino. Show de bola? Tranquilo isso? Tendo isso em mente, aí, gente, agora é entender como que eu vou classificar. Então eu vou dar um panorama bem geralzão aqui, certo? Dar algo bem genérico, para depois entrar em exercício. Lembrando que toda aula nossa tem exercício no final? Sim, faremos exercício de classe de palavras, por que não? Obviamente sim. Então vamos lá? Vamos relembrar rapidão aqui as funções das classes, lembrando que na sequência dessas aulas eu vou fazer uma aula para cada classe, pelo menos, explicando um pouquinho mais profundo as características dessas classes, beleza? Então vamos lá. Função do substantivo, dar nome às coisas. Tranquilo? Dar nome às coisas. Pode ser sentimento, pode ser coisas reais e irreais. A gente vai ter uma aula só de substantivo, pelo menos 2 aulas de substantivo, beleza? Substantivo, dar nome às coisas. Verbo, ação, beleza? Verbo, ação. Fenômenos da natureza também entra aqui, mas vai ter aula só de verbo. Pronome, substituir o substantivo, beleza? Teremos aulas só de pronomes também, inclusive pronomes teremos várias aulas, porque eu vou precisar falar de vários tipos de pronomes que nós temos. E aí fica para a aula própria do pronome, beleza? Que vem na sequência dessas aulas aqui, tá? Pronome vai substituir o substantivo. Adjetivo vai caracterizar o substantivo, certo? Essa é qualidade. Qualidade do substantivo é o adjetivo, beleza? Além disso, tem o artigo. O artigo vai definir ou indefinir um substantivo, beleza? Artigo. Tá? Então, ó, já fez de 5 classes aqui. Além do artigo, nós temos o que mais? Nós temos o numeral, que vai quantificar, multiplicar é bom, né? Quantificar, multiplicar, ou até mesmo dividir, ou até mesmo ainda ordenar as coisas, beleza? Numeral. Depois do numeral temos o quê? Temos a conjunção. Conjunção vai ligar orações, beleza? Conjunções ligam orações. Tem ainda preposição. A preposição faz o quê? Ela liga uma palavra a outra, um termo a outro. Isso é preposição. Advérbio. O advérbio dá o quê? Circunstância ao verbo. Circunstância é um adjetivo ou um outro advérbio. O advérbio traz circunstância. E a interjeição, que vai o quê? Vai, de certa forma, vai trazer surpresa, vai trazer essa sensação diferente, vai trazer quase que uma emoção. Isso é interjeição. Então, essas são as classificações das palavras da língua portuguesa, mas é óbvio que você vai ter que sempre olhar dentro do texto e entender como funciona. E se eu falei de texto, eu preciso falar para vocês que tem exercício para fazer e já começar a praticar essas classes de palavras. Bora lá? Muito bem, pessoas, vamos lá então resolver exercício de classe de palavras, ó. Como sempre, você já sabe, né? Chegou nessa hora, agora é hora de você brilhar também. Você vai me ajudar a resolver exercício aqui. As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominadas... Gente, primeira coisa, vamos pegar aqui já o nosso marcador, botar a corzinha bonitinha. Ele está dizendo qual é a forma, certo? Qual classe de palavra traduz vivamente os sentimentos súbitos. Eu já falei sobre isso para você. Espontâneo e instintivos dos falantes. Primeiro, são as conjunções? Conjunções juntam orações. Então, não. Certo? Conjunções unem orações. Interjeições? Talvez. Lembra que eu falei para vocês que a interjeição ela traz algo de sensações, algo de espontaneidade, algo de surpresa? Preposição liga palavras ou termos? Não. Oxe, olha aí. Eu sempre faço esses rabiscos muito doido, né? Vamos apagar aqui, só para não ficar muito aí. Aqui também, ó, rabisquei cotovelo. É mole? Locuções. Bom, primeiro tem que saber qual tipo de locução. Se fosse uma locução interjeitiva, talvez. Então, não.
Coordenações. Coordenações tem a ver com as orações coordenadas. Também não tem nada a ver. Resposta só pode ser interjeições. Fácil, tranquilo, numa boa. Susquinemos leve como a neve? Muito bem. Vamos para a questão 2? Vamos para a questão 2, quero ver se você está manjando e das classes de palavras. Lembrando sempre que eu vou aprofundar as classes de palavras no professornoslen.com.br, certo? É lá que está aprofundado no nosso curso português de A a Z, que inclusive o link está na descrição. Não esquece disso, professornoslen.com.br. E se você quiser, obviamente, na sequência, eu vou trazer aulas de cada uma das classes de palavras para vocês, aqui no canal. Beleza? Mas sempre lembrando, aprofundamento é lá no professornoslen.com.br e lá também tem material didático para baixar, tem simulado para fazer, tem um monte de experiência diferente. Show? Então vamos lá. A palavra encarecidamente, já está até grifada para nós, ó, pertence à classe dos substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, artigos. Só até já rabisquei aqui de novo, né? Enfim, encarecidamente, vamos pensar comigo, encarecidamente é a forma como eu faço algo, é o modo como eu faço alguma coisa. Opa, se eu pensei o modo, a forma, todas as vezes que eu pensar em modo e forma tem a ver com circunstância. E se eu falei em circunstância, é o quê? É um advérbio, tá? Não tá trazendo nome a nada, não tá dando ação de nada, não tá qualificando nada, tá trazendo modo, certo? Ou ainda forma de fazer alguma coisa, certo? Logo, não é o artigo que está definindo ou indefinindo, só pode ser o meu advérbio. Fácil, tranquilo. Veja, aqui eu estou falando um panorama geral, certo? Algo bem lógico, bem objetivo, bem genérico ainda das classes. Show? Próxima questão? Próxima questão. Questão de número 3. Agora quero ver, hein? Essa já sabe, eu já falei isso para vocês. Quantas são as classes de palavras? Bom, beleza. Quantas são? Todo mundo sabe, eu já falei para vocês que são 10. Boa. Se são 10, então vamos lá. Ó. Pode ser essa, aqui não pode ser essa e pode ser essa. Show? Então já digo que essa não é. Agora, eu falei no comecinho da nossa aula. Tem classes de palavras variáveis e invariáveis. Variáveis que pode variar em relação a gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural, também é modo, pessoa e tempo, beleza? Invariáveis que não varia nessas relações, ou seja, não tem singular e plural, nem feminino e masculino. Beleza. Então vamos lá. Quantas são variáveis? Eu contei para vocês lá atrás. Era o substantivo, beleza? E o verbo. Show. Então são duas aqui já. Era além do substantivo e do verbo, as palavras que se referem ao substantivo. Artigo, numeral, adjetivo. Opa, 5! Ih, rapaz, ó. Então já não pode ser essa aqui, ó. Que tá dizendo que são 4 variáveis. Opa! Volta, professor. Aí. Não pode ser essa aqui. Sobrou essa e essa, beleza? Então vamos lá. Substantivo, verbo, artigo, numeral, adjetivo, mas tem pronome. Porque o pronome também se refere ao substantivo. 6? Opa! 6 variáveis. Não pode ser... Olha só que beleza, hein? Não pode ser essa, certo? 6 variáveis e 4 invariáveis. Quais são as 4 invariáveis? Preposição, conjunção. Aí eu tenho ainda advérbio e interjeição. 4 invariáveis, respostinha letra D. Tranquilo, fácil. E agora chegou aquele momento que você vai brilhar, que você vai brilhar aqui no canal, porque você que vai responder agora nos comentários, dizendo qual é a resposta e além disso, vai colocar o gabarito comentado. Tem poucas pessoas respondendo e poucas pessoas colocando o gabarito comentado. Vamos lá, pessoas, vocês estão estudando comigo, vocês sabem. Acredito em você, eu acredito em você. Então coloca no comentário aqui qual é a resposta dessa aqui. Vamos lá. Qual das opções abaixo não, não faz parte das 10 classes? Eu acabei de falar as 10 classes, gente, agora você tem que saber. Então vai lá, hora do momento de você dar o teu pause, o teu print e responder. E aí? Agora é com você. Letra A, B, C, D ou E? E aí, qual é a resposta? Qual desses aqui não são... Qual dessas alternativas não faz parte das classes de palavras? Tá fácil porque eu acabei de falar sobre as 10, hein? Muito tranquilo.
Professor, ainda fiquei com dúvida, já sabe, né? professornosnem.com.br e mais. Toda segunda e toda quinta tem aula nova aqui no canal. Se você não está assistindo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativo, certo? Ativa o sininho porque para você receber a comunicação que tá chegando aula nova para vocês. Então toda segunda e toda quinta tem aula nova para vocês aqui e obviamente você pode me encontrar em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Maravilha? Tamo junto? Ó, beijo no coração. Até a próxima. Valeu!